Olá pessoal, eu sou Bruno Cesarino do canal Urologia Infantil, eu sou uropediatra formado pela Universidade de São Paulo e hoje a gente vai falar a respeito de um tema específico, mas muito frequente, que é a respeito da cirurgia de postectomia em casos de fimose. Então, para a gente retomar o conceito de fimose, ela ocorre quando a pele do prepúcio ela é estreita e não consegue ser retraída com aquela pele que deveria ser elástica, se transformando em algo estreito, doente e cicatricial, impedindo a exposição adequada da glande da criança e impedindo a higiene adequada. Isso pode causar tanto infecção urinária como balanopostites. Então, a partir do momento que a gente define a necessidade da cirurgia de postectomia, que é o tratamento definitivo para as crianças que têm fimose, as mães me perguntam muito a respeito de algumas coisas que eu vou conversar com vocês agora. Então, primeiro, qual que é o melhor momento para a cirurgia? O melhor momento para a cirurgia é a qualquer momento que a criança tiver infecção urinária ou estreitamento patológico que impede a correta higiene ou inflamações da ponta do pênis que se chamam balanopostites, e isso leva à necessidade de fazer a cirurgia a partir do momento desse diagnóstico. Quando ocorre só um estreitamento parcial, que ainda a mãe consegue fazer a higiene, eu costumo esperar entre 2 e 3 anos para fazer a cirurgia, porque isso permite com que a criança, ainda utilizando a fralda, não fique cutucando e mexendo com a mão no pós-operatório. Outra pergunta que me fazem muito é a respeito de qual técnica que nós usamos. Então, a técnica definitiva e que deve ser utilizada de rotina é a postectomia clássica, em que o excesso de prepúcio é retirado, pontos absorvíveis são colocados entre a mucosa e a pele, garantindo a hemostasia, ou seja, o controle do sangramento, e evitando complicações da outra técnica, que é o Plastibel, que é um plástico que é colocado em volta da pele e que pode, ao longo do pós-operatório, se descolar de maneira não uniforme, e isso pode provocar problemas para o futuro. Então, a técnica que eu utilizo de maneira frequente é a postectomia clássica, utilizando pontos absorvíveis de um fiozinho bem delicado em volta da glande para facilitar a cicatrização. Outra pergunta muito frequente das mães é a respeito do tempo de permanência no hospital. Então, hoje em dia, nos principais hospitais em que eu trabalho, o tempo de permanência a gente chama de tempo de permanência encurtado ou cirurgia em hospital dia. Ou seja, a mãe chega com a criança 2 horas antes do procedimento, a gente sempre faz os procedimentos na parte da manhã, então a criança chega mais ou menos 2 horas antes do procedimento, ela faz um jejum abreviado, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, ela é submetida a uma anestesia com um anestesista especialista em população pediátrica da minha confiança, ela permanece o tempo todo da cirurgia dormindo, é utilizado uma quantidade de anestésico local no nervo peniano para que a quantidade de anestésico geral que o anestesista utilize fique bem baixinha e a recuperação pós-operatória imediata fique adequada. A cirurgia é realizada com anestesia geral mais anestesia local e ela recebe alta da recuperação pós-anestésica mais ou menos 1 hora após o procedimento, vai para um quarto de recuperação anestésica, em que ela se alimenta, toma água, recupera todos os sentidos, faz xixi 1 ou 2 vezes e aí acaba recebendo a alta um pouquinho depois do almoço. Em relação ao procedimento anestésico em si, os anestesistas com especialidade em população pediátrica sempre induzem a criança com o uso de uma quantidade de gás. Isso diminui a consciência da criança. A gente punciona uma veia para uso de medicamento intravenoso e, além disso, utiliza uma certa quantidade de anestésico local no nervo peniano. Isso permite que a quantidade de anestésico geral que circula na criança seja pequena e a recuperação pós-operatória seja melhor. Em relação ao jejum, hoje nós definimos, em conjunto com a equipe de anestesia, um protocolo de jejum abreviado em que determinados alimentos podem ser dados entre 4 e 6 horas antes do procedimento e uma pequena quantidade de líquido claro, facilmente digerido como água ou água de coco, 2 horas antes do procedimento. Por segurança, a gente emite um documento com esse jejum abreviado para a mãe, para que ela siga à risca esse jejum e isso diminua os riscos anestésicos. O pós-operatório, ele é dependente da quantidade de pele que já foi descolada da glande. Ou seja, se toda a glande já foi descolada alguma vez em algum momento da vida da criança, o pós-operatório tende a ser menos
doloroso e mais rápido, e quando a criança tem toda a glande ainda com a pele colada ao prepúcio, esse pós-operatório pode durar um pouquinho mais. Como que nós, como urologistas pediátricos, minimizamos esse pós-operatório? Com o uso de duas técnicas de curativos. Uma é o uso de uma cola chamada Dermabond, que a gente usa muito comumente em cirurgia plástica, que envolve a glande e envolve toda a área que foi descolada da pele. E além disso, a gente usa um curativo plástico que fica ao redor do pênis, que não impede a micção, mas que reduz a chance de haver algum tipo de hematoma. E essa cicatrização pode ocorrer sem que a criança tenha qualquer tipo de dor no pós-operatório. Outra pergunta que me fazem no pós-operatório é o uso de medicamentos de pós-operatório. Então a criança sempre recebe alta com o uso de uma dose baixa de medicamento antibiótico para evitar a infecção, um anti-inflamatório que é comumente utilizado em anestesia e em cirurgia de crianças, que é o Alivium, e uma pequena dose de Novalgina intercalados, especialmente nos 3 primeiros dias de pós-operatório. O resultado estético final do procedimento de postectomia vai depender da intensidade da fibrose que a criança desenvolve antes do procedimento cirúrgico. Então, se quase toda a pele está doente, a tendência é que a linha de cicatriz fique mais baixa e a glande fique o tempo todo exposta. No caso em que a postectomia é realizada em pacientes que ainda têm uma pequena linha de fibrose, com mais pele saudável, é possível que, combinando com os pais, a gente deixe um pouco mais de pele para recobrir a glande. Em nenhum momento desse processo cirúrgico é necessário sondagem ou dificuldade miccional presenciada. O que comumente nós conseguimos observar é uma pequena quantidade de exudato, ou seja, de um pequeno sangramento na fralda, e que isso é comum, e eu sempre avalio os meus pacientes no primeiro pós-operatório ou no segundo pós-operatório. Eu espero que esse vídeo tenha tirado a maior parte das dúvidas das mães a respeito do procedimento de postectomia, e até o próximo vídeo. Um abraço.